Boa noite, empreendedores. Estamos aqui em mais um Empreenda News. Eu sou Fabrício Dias. Estamos aqui ao vivo pela Rádio Universitária FM para mais de 40 cidades e também para as redes sociais do Mova-se Empreendedor. Então, quer nos assistir? Vem aqui para o YouTube, no canal do Mova-se Empreendedor, para você nos acompanhar, mandar sua pergunta. Hoje teremos 3 convidados muito bacanas aqui. Primeiro vou conversar com o Marcos, que é diretor-geral do Ciesp São Carlos, falar um pouquinho sobre como é que está a indústria na região, a respeito do tarifaço, como é que está tudo nessa área. E depois falar com o pessoal do Instituto Mix, o Haroldo e o Guilherme Haroldo do Instituto Mix, que é uma empresa já bastante conhecida de cursos profissionalizantes. Vamos conhecer a Instituto Mix. E eu quero agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Treco Frito Salgados, fritos na hora. Só entrar no Instagram deles lá, ó, Treco Frito, e você vai poder experimentar esse salgadinho muito bom. Gostou, Vitor? Primeira vez delícia, sua, né? Primeira vez tu comendo. Depois come aqui, viu, Marcos? Bem fritinho na hora, gostoso, sequinho. Vale a pena pedir. E quero também falar dos nossos patrocinadores aqui do Empreenda News. Primeiro falando da Nucli. A Nucli é Noocly, nucli.com.br. É um marketplace regional que vai ser lançado agora em setembro. É um marketplace de lojas físicas. Então você vai poder comprar em qualquer loja de São Carlos e a equipe da Nucli vai fazer a entrega para você. Então é uma boa oportunidade para você que é lojista, que nos ouve, de fazer parte da Nucli, pôr a sua loja na Nucli e começar a vender online em São Carlos e região, né? A equipe da Nucli vai, busca na sua loja, entrega para o cliente e você começa a concorrer aí com os grandes marketplaces. Então, se você tem interesse em fazer parte, entra lá na nucli.com.br e dá uma olhadinha nas condições, que vale muito a pena para você que tem loja física. E também dar boas-vindas aqui para Ogis Tecnologia, que começou a primeira vez aqui com a gente, vai estar com a gente sempre. É uma empresa de tecnologia que atua no segmento de relógio de ponto, controle de acesso, automação comercial e segurança eletrônica. Uma loja de São Carlos, mas que vende para todo o Brasil. É ogis.tecnologia, o Instagram deles, para vocês conferirem. Então, você que tem uma empresa que tem o relógio de ponto, quer fazer a automação disso, quer fazer a parte eletrônica, tudo por aplicativo, o equipamento é deles, é muito, muito moderno, super bacana. Vale a pena você automatizar, né, esse controle de acesso de relógio de ponto aí da sua empresa. Então, quer saber como é que funciona? Entra lá na ogis.tecnologia. Eles estiveram aqui semana passada, tem um episódio aí no canal também. E eu falei isso, tem da Ogis, tem da Nucli também. Tem da Nucli também. Episódios dedicados somente com eles e vale muito a pena assistir. E também hoje falar de 5 anos da Trion Propaganda. 5 anos da Trion Propaganda, que nos apoia aqui também, que somos nós mesmos. Somos nós mesmos, parabéns mas que hoje comemora 5 anos de agência, é isso aí. De fundação. Infelizmente no mesmo dia do aniversário do Corinthians, mas... mas por isso que foi dia primeiro, por isso que deu tão certo, né? Por isso que deu tão certo. Mas é isso aí. Vitor, tudo bem? Tudo certo, de volta agora. Acabou as férias. Acabou as férias, não deu pra ganhar na cena, então não deu pra ficar... É duro ter sorte, vai passear na Europa, viu, Marcos? É duro, viu, cara? A gente acompanha pelas redes sociais. Acompanha pelas redes sociais, né? Nuno, tudo certo aí? Certinho. Então vamos falar aqui com o Marcos do Ciesp São Carlos, diretor regional aqui. Marcos, como é que tá a indústria aqui na nossa região, com esse tarifaço, com essa instabilidade toda que se criou, um setor que exporta bastante para os Estados Unidos, né? Como é que tá? Isso. Bom, primeiro agradecer aí pelo convite, é um prazer estar falando aqui com a tua audiência, Fabrício, Vitor, né? Nesse programa que a gente também acompanha, né? É ouvinte, né? Quando pode. É a terceira vez que você já vem, né? Então, a gente como Ciesp, a gente sempre fala genericamente, porque São Carlos tem uma indústria, já falamos, né, sobre isso, muito diversificada, então, ainda bem, a gente não é só um segmento, como algumas cidades, às vezes,
só calçado, só bijuteria e tal. Então São Carlos ela tem essa diversidade, essa qualidade, né, de ter tido esse benefício de ter indústria diversificada. Então eu vou sempre estar falando aqui em números gerais, né? Me entendam aí quem acompanha, pode ter um segmento pior, outro melhor. Uma empresa às vezes que é muito dependente. Mas na média. Então, os números que a gente tem é assim, por exemplo, os dados de emprego, né? O ano passado é um bom indicador, porque se você está contratando é porque você tem produção para fazer, você tem produção, você não deve estar vendendo no prejuízo, deve estar vendendo com lucro. Então, uma coisa vem da outra. E assim, o número de emprego da indústria do ano passado fechou com 900 e poucos, um saldo positivo entre contratações e demissões. Sempre tem demissão, né? Porque a demissão muitas vezes acontece por parte do empregado, muitas vezes é uma linha de produção que você perde o cliente, tem que fechar, normal, né? E esse ano aqui, no primeiro semestre, até julho, né, os dados do CAGED até julho acabaram de sair, a indústria de São Carlos, eu estou falando só da cidade de São Carlos, da região é um pouco melhor, nós geramos cerca de 1.000 empregos. Né? Então, até julho gerou quase o dobro, já gerou muito mais do ano passado. Já passamos o ano passado, até julho. Que maravilha. Caramba, e então isso só para comparação, mas aí não tem competição, mas é só para dar dados comparativos para quem acompanha. O segundo colocado, que foi a construção civil, gerou em torno de 500. Então, assim, realmente a indústria está puxando a geração de empregos na nossa cidade. Então, tem um indicador bom. Então, assim, a indústria vai bem, né? Ela tá... Então, vamos passar livres aí desse... Não. Vamos lá. São dados de julho, né? A gente sempre tem que entender, porque os índices, os indicadores, eles sempre representam o passado, né? É verdade. Então, é difícil você ter um indicador assim que fechou agosto, você já tem, agora em setembro, hoje é dia 1º, já sai o índice. Não, nós estamos analisando julho ainda. E dependendo quando eles analisaram em julho, foi quando começou o papo, né? Então... na verdade, emprego, o CAGED fecha no último dia do mês. Fecha no último, cada índice é de um jeito. Mas assim, a indústria, ela está indo bem, no ritmo normal, né? Ninguém está super otimista, o país tem várias dificuldades, né? Está todo mundo enfrentando aí juro alto, aquela luta diária, o juro proibitivo, enfim. Então mas não é um segmento que está indo mal, não podemos falar que está mal. A perspectiva é que seja um ano bom. Em relação à exportação, aí a coisa já pega, né? Por quê? Porque os dados que nós temos de exportação, de tudo que São Carlos exportou no primeiro semestre desse ano, 37% foi para os Estados Unidos. Então, assim, as indústrias de São Carlos que exportam estão sendo atingidas pelo tarifaço. E para nosso, não é questão de sorte ou azar, mas é modo de falar, azar, né? Os produtos que São Carlos mais exporta não estão na lista de exceção. Aquela lista de exceção, ela privilegiou o suco de laranja e basicamente produtos para uso em aeronáutica, né? Ligados à Embraer, tá? Então, isso confunde um pouco, porque muitas vezes a pessoa vê, mas sei lá, motor, né? Motor tá isento, não é bem isento, ele pegou tarifa só de 10. Só de 10. Porque é isso também, né? Aí já é um modus operandi aí do Trump, né? Ele coloca um bode na sala, fica cheiro ruim, depois ele tira o bode, mas bota um gambá. Sim. Então, assim, na verdade, a tarifa de importação era próximo de 0 ou 0, botou 10 ou 15 aí para o mundo inteiro, e no caso do Brasil botou 50. Aí quando ele tira de 50 para 10 o suco de laranja, todo mundo bate palma. Mas na verdade saiu de 0 para 10. Menos pior, né? Sai de 0 para 10. Mas assim, os nossos produtos de São Carlos não estão nessa lista, estão aí sujeitos aos 50%. Então isso, a gente já teve alguns movimentos, ainda é cedo, né, para a gente sentir. Entenda que depende muito da configuração da empresa. Se a empresa está configurada só para exportação e só para os Estados Unidos, ela fecha. Sim. Agora, não, a empresa está configurada para exportar para o mundo todo, mas os Estados Unidos é um mercado importante, é o maior comprador do mundo. Claro. Ela vai sofrer, mas não morre, né? E cada um reage de um jeito. Então, é cedo ainda para analisar. O que a gente sabe é que vai ter impacto se isso permanecer, né? Se ficar por muito tempo.
Cada empresa tem a sua estratégia. Por exemplo, a gente acompanhou, muitas empresas adiantaram muitos embarques até julho, até a data, né? Começou a vigorar dia 6 de agosto. Uhum. Então, muita gente antecipou o embarque e tal, correu, fez hora extra, trabalhou o fim de semana e embarcou. E agora está num período de parado, né? Então, você já vê alguns anúncios de férias coletivas, isso é normal, o cara para a linha, porque você dando férias coletivas, você não dispensou o trabalhador, mas você reduz o seu gasto com compra de matéria-prima, energia elétrica, transporte, etc. Sim. E dá um mês aí, 40 dias, para ver o que vai dar, né? Outras empresas já tivemos, infelizmente, notícia de algumas demissões, né? Ainda não é demissão em massa, tal, mas já tem demissão também. Já está tendo algum tipo. Que aí cada empresário reage de uma forma. Cada setor vai reagir, né? Eu tentei achar essa notícia dos 37%, né? Não consegui achar. A gente falou ela aqui, mas eu não consegui achar. Eu consegui achar uma outra, que é do São Carlos agora, falando que aqui, ó, o tarifário de Trump não deve afetar a arrecadação em São Carlos. Tinha uma folha aí de 10 milhões, mais ou menos, de notas fiscais de São Carlos para lá, e que não ia fazer um estrago tão grande assim. Talvez a abordagem aí é porque, assim, na verdade a exportação, de novo a gente está falando de indústria, porque você tem que considerar que existe eventualmente exportação de serviço, certo? Sim. Por exemplo, uma empresa de streaming, uma empresa de marketing digital, ela pode ter um cliente nos Estados Unidos e vender o serviço dela em dólar, né? Mas serviço não entrou no tarifaço, por enquanto. Então, teoricamente, não está sendo atingido. A gente só está falando de produto e de indústria. No caso de indústria, por que essa reportagem, né? O que ela deve estar querendo dizer? É assim, o município ele não fica com a arrecadação da indústria, ele só arrecada ISS, que é sobre serviço. A indústria pura, ela não faz serviço, ela só faz produto, então ela não arrecada para o município. Ela arrecada para o Estado. Ela arrecada quando ela vende, tem o ICMS, o IPI, e o ICMS vai para o Estado, o IPI vai para o governo federal, e eles retornam uma porcentagem disso para a cidade. Porém, a exportação ela é isenta de ICMS e de IPI. Então, por isso não afeta, na verdade, porque hoje o município não depende da receita da exportação. Podemos falar de outra forma. Infelizmente, ele não participa desse bolo aí. Sim. Ele não come um pedaço desse bolo. Tem todos os subsídios para exportar sem pagar imposto. O produto exportado ele é isento de ICMS, IPI, tem uma redução de alguns impostos. Então, o município é pouco afetado nesse sentido. Não vai mexer com a arrecadação dele. Sim. Mexe no sentido, mas mexe indiretamente, só tentando complementar a notícia, né? Então a notícia está certa, né? No princípio. Sim, lógico, não li a notícia inteira. Porém, você num segundo momento, num terceiro momento, se causar desemprego, as fábricas vão repensar investimento, então param de ampliar e tal, de contratar serviço no município, aí o município é afetado, porque aí é uma cadeia, né? Marcos, o governo federal lançou o programa Brasil Soberano. Isso tem chegado nas empresas? Você tem notícia? Assim, a gente o Ciesp tem acompanhado, inclusive no dia acho que até participou, 5 agora, dia 5 agora vai ter até a gente conclama aí, mas o associado do Ciesp vai ser avisado, vai receber esse link. O Ciesp vai fazer uma apresentação online, né, a partir de lá de São Paulo, detalhando esses planos, tá? Porque o que ocorreu é isso, dia 6 começou, o tarifaço foi anunciado lá 9 de julho. Todo mundo já desesperou. Era para ser dia 30, dia 6 começou a vigorar. Ninguém sabia direito como é que ia funcionar e tal. Se ia funcionar. Se não ia voltar, porque teve outros lugares que ele deu, aí depois voltou atrás, tirou. E aí o governo, mais ou menos ali perto do dia 6, anunciou o plano soberano, né? Porém, como todo plano, nasce, mas não está regulamentado. Então, se você for no dia seguinte no banco, né? Como é que é? O gerente não sabe, não chegou a circular, a matriz não mandou e tal. Então nós estamos nessa fase aí, tá? De implantação. No final agora de agosto, a gente já recebeu algumas normas, da onde que vai vir o dinheiro, por onde vem uma parte pela FINEP, uma parte pelo BNDES e tal.
E a Ciesp está detalhando, inclusive essa semana, para os associados, como ir atrás desse dinheiro. Parece, né? Que tem algumas condições também, né? Na verdade, o plano só atende para quem exporta para os Estados Unidos. É bem específico. Não é para qualquer um. E para quem teve uma queda de mais de 5% do faturamento. Tem vai estar atrelado a manter emprego, né? Com certeza, manutenção de emprego. Né? Parecido com na época da pandemia, né? Que o setor foi auxiliado, mas você tem que manter o número de empregos, ter uma porcentagem. Sim, você tem que fazer toda uma contrapartida. Uma contrapartida na empresa. O que é justo, na verdade, também assim, é um encontro de contas, viu, Vitor? Porque assim, se a indústria dispensa muita gente, eles vão todos ir atrás do seguro-desemprego. Da onde sai esse dinheiro? Sai do governo, do cofre do governo, enfim, de algum fundo de amparo ao trabalhador. Então, é uma forma inteligente. Eu coloco um pouco do dinheiro do fundo de amparo ao trabalhador à disposição da indústria, pagar juro, não é de graça, nem é fundo perdido. E, ao mesmo tempo, eu não descapitalizo aqui o fundo de amparo ao trabalhador pagando seguro-desemprego. Então, assim, é um bem bolado aí que já deu certo na pandemia, acho que vai dar certo agora também. Mas tem cláusulas específicas. O fornecedor de uma indústria que exporta também pode acessar esse recurso, mas tem toda uma documentação para você. Eu forneço para uma indústria que exporta para os Estados Unidos, ela foi muito afetada. Isso. Eu também posso garantir essa linha. A indústria X produz um equipamento e a minha empresa fabrica lá uma placa eletrônica que vai naquele produto que vai para os Estados Unidos. Desde que eu comprove isso, e isso for um valor significativo do meu faturamento, eu posso pleitear o acesso à linha de crédito, né? Maravilha. E meio que em paralelo, o governo também lançou um segundo programa, esse sim é aberto para todas as indústrias, que é o Plano Brasil Mais Produtivo, Brasil Inovativo. Depois eu te passo os nomes, eu não vim preparado. Sim. E esse sim é para qualquer empresa, são acesso a um esse já é a política industrial. Política industrial, para renovação de maquinário, ampliação de máquina. Porque, por outro lado, o governo está tentando injetar para fazer uma contra-força, né? Com essa força negativa. A parte de troca de máquinas, né? Basicamente é isso. Você melhora a produção, talvez você diminua até custo para a gente, para o final depois, né? Aumentar a competitividade, equipamentos novos. Você vai produzir mais, melhor, com custo mais baixo. Exatamente. Eu vi a matéria falando que há uma questão de depreciação, né? Você consegue acelerar, a depreciação mais acelerada. Né? Porque quando você compra uma máquina, você pode, devagarzinho, mês a mês, descontar um pouco do ICMS que você pagou naquela máquina, você vai recuperando aquilo como crédito. Só que isso leva um tempo, pela lei hoje, leva um certo tempo, sei lá, vou chutar aqui, 5 anos. Com o programa, você consegue amortizar isso em 1 ano, 2 anos. E já trocar a máquina, comprar a máquina nova e já amortizar. Você compra e ganha uma parte dela, por exemplo, 12% dela como um crédito. Sim. Você deixa de pagar um outro imposto que você iria pagar numa venda, né? Então, também, acho que é para contrabalançar essa possível recessão aí que está no radar, né? E das empresas que perderam aqui, que não foi muito, etc. Mas teve foram tentar buscar outras áreas para exportar, todas as empresas, assim, o empresário, que a China acabou absorvendo alguma parte, né, de algumas coisas, não falando de São Carlos, não produto industrial, mas em relação ao café, a carne, a gente tem acompanhado alguma coisa, são 2 itens que estão fora, né? O empresário está fazendo de tudo um pouco, tá? Ele está falando com o seu comprador nos Estados Unidos, porque a gente precisa entender que quem paga os 50% é o consumidor americano. Tá? Porque eu vendo essa caneca aqui por $100. Pela minha tabela de preço, eu posso manter ela em $100. Quando ela chegar nos Estados Unidos, vai pagar $50 de imposto, que é isso que o Trump fez. Que não vai vender lá tanto então, mais o produto, né? O comprador americano, ele tem que entender que essa caneca que ele pagava 100 vai custar 150. Ele pode buscar na China, em algum lugar, para pagar 120. Né? Sim, por exatamente. Exemplo. Então a gente acaba tendo que dar um desconto aqui, enfim, mas 50% é muito para você compensar em se tratando de produto industrial. Mas tem alguns produtos que talvez são meio insubstituíveis, né? É uma encrenca lá para o lado deles. A gente também tem... Então, assim, o que o empresário está fazendo? Ele está conversando com o seu comprador, porque a pressão interna nos Estados Unidos também
pode fazer grande, o governo americano mudar um pouco essa política, né? Vamos lá, aí já é uma opinião bem minha. Os 10 ou 15% é para o mundo inteiro. Então, isso não vai ter. Voltar ao zero, acho que é sonhar demais. Não, acho que não. É acreditar em Papai Noel. Né? Até a Índia agora ele Isso, mas os 50% é abusivo, enfim. Sim. Aí ele está fazendo isso, ele procura o mercado externo também, com certeza eu mesmo eu não fui atingido, a minha empresa não foi atingida porque a gente não exporta para os Estados Unidos, mas eu acabei de participar de uma missão na Colômbia, buscando novos clientes, então todo mundo está se virando, com certeza. E tem um mundo aí, né, que muitas vezes o empresário já está comprometido com isso, acaba não explorando outros mercados. Não, é porque ele já está na capacidade dele, então está fazendo e também está... Ou acha também que só tem Estados Unidos e China, né? Não, você tem mais 200 países. E muitas vezes ele pode estar se reinventando. Então, assim, ele fabricava essa caneca, vou aproveitar a caneca aqui para não, né? E aí ele fala, bom, caneca não vai mais, mas eu tenho a cerâmica, eu tenho a tinta, eu vou fazer outro produto com isso. Né? Exatamente. Também é possível, porque o empresário brasileiro, principalmente se ele tiver aí mais de 20, 30 anos, só as crises que o Brasil gerou sozinho. Já está acostumado. Ele já aprendeu. O cara já passou por muita coisa já, né? Então, eu acredito que está todo mundo se mexendo, viu, Vitor? Mas, assim, por outro lado é difícil, porque o mercado, você mudar de mercado não é tão fácil. Quando você fala em commodity, mesmo a commodity não é fácil, mas é um pouco mais simples. Café, todo mundo entende que é café. Né? Existe um padrão mundial e tal, mas assim... às vezes você produz, sei lá, uma caneta específica e os Estados Unidos, ele tem uma especificação para a caneta, para o mercado dele. Se for vender aquela caneta, sei lá, para o Paraguai, ela vai ficar muito cara. Porque o nível de exigência que os caras colocam lá, então essa linha de produção você tem que mexer nela, tem que refazer o produto. Então não é tão simples assim. Não é tão simples né? mudar, né? É verdade. Mas é uma adaptação que vai ter que ser feita, né? Tem todo, por isso que a gente fala, esse processo é longo, né? Você tem que botar lá teus engenheiros, teu departamento comercial para negociar, para buscar. Com o tempo isso acontece, né? No caso aí de café e os dois exemplos que tem, né, café e carne, a China abriu as portas lá, né? E parece que a coisa vai evoluir para esse lado aí. Né? Que é um dos motivos do café estar caro no mercado internacional é que o chinês está deixando de tomar chá e começando a tomar café. Nós estamos viciando de novo mais um povo aí. Seria bom. E se 1,5 bilhão começar a tomar café, vai subir esse preço. Aí nós vamos parar de tomar o café, porque o nosso café já não tem nem área para produzir café para todo esse gente, né? Não, o problema é a gente, né? Já está pagando caro pelo preço do café. Isso é verdade. E mesmo assim explodiu o preço, né? Mas essa instabilidade, né? Por isso que aproveitando, né, Marcos, o CIESP, né? Como é que o CIESP auxilia, né, o cara da indústria tá se protegendo dessas crises e tudo mais. Então fala um pouquinho do papel do CIESP nisso, como é que se torna sócio. Perfeito, boa pergunta. Assim, o CIESP, na verdade, é isso, ele é uma entidade, é uma associação de indústrias, né? De livre admissão, né? Então entra quem quer, sai quando você quer. E não é só a indústria que... principalmente a indústria, Aí você tem associado. Mas tem os associados ele permite também o associado parceiro, que é o nome, né? Então, escritório de advocacia, estamos esperando a agência de propaganda. É verdade, né? O Instituto Mix aí também, o Salgadinho, né? Tá? Mas assim, o nosso foco é esse. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós estamos anunciando agora. Nós acabamos de ter uma vitória no CIESP, que foi construída ao longo de 10 anos, né, na Justiça, onde o associado do CIESP, que pagou, né, na folha de pagamento sobre 1/3, assim, deixa eu explicar com mais calma, mas não vou levar todo o programa. Você paga as férias, você paga 1/3 sobre as férias. Sobre 1/3 sobre as férias, por um tempo aí, foi cobrado o INSS. E o CIESP, desde o começo, falando, está errado. Entrou no Supremo, entrou na Justiça, foi parar no Supremo, encurtando a história, e ganhamos a ação. Então, todo associado do CIESP vai poder recuperar tudo o que pagou indevidamente
dessas férias, vai de um ter que terço de um juntar terço. toda a documentação daquele período que ele pagou, esse INSS, vai ganhar esse crédito. Foi em 2021 isso, né? Eu acho que a ação rolou desde 2000, começou em 2011, parece. 2011. E eu acho que é desde Que hoje a gente 2021, fez mas é longo, é longo. É longo, não sei como demora. Mas então, né? por exemplo, então para que o CESP está fazendo? Está fazendo isso, por exemplo. Está vendo? Ó, isso aqui está errado, entrou com uma ação coletiva, então somente o associado do CESP tem direito. Então uma outra indústria que não é associada não vai pode... ter que fazer o processo de novo. Vai ter que hoje não consegue. Não vai conseguir. Porque o Supremo, na hora que viu que era muita grana, ele modulou, né? Hoje tem essa palavra de modular o efeito. Então ele falou, não, é só para quem entrou com a ação e acabou. Quem não entrou não entra mais. Então, a forma, na verdade, dessa indústria é ser associado do CIESP, porque ele sendo associado do CIESP, ele pode, aí sim, pleitear, porque ele está dentro desse reembolso. Precisa fazer a conta, ver se vale a pena, enfim. Isso é só uma das coisas. Isso é uma das coisas. Então, o CIESP nisso aí. O CIESP, por exemplo, está atuando, o nosso presidente, Rafael Cervoni, está indo para os Estados Unidos, ele está participando essa semana, tá dia 3, se eu não me engano, começa uma reunião entre o governo brasileiro e alguns empresários brasileiros com alguns secretários dos Estados Unidos. Vai ter uma missão para lá, né? Diz que vão mais de 100 empresários e políticos. Já é para negociar, né, essa questão das tarifas, negociar principalmente aquele documento 302, acho que foi, que o governo americano questionou o PIX. Aquela disputa, né, que ele abriu, né? Então eles estão lá, então o CIESP está fazendo parte, está sentado lá na bancada, legal, acompanhando e defendendo o interesse do associado. Então, o CIESP está atuando dessa forma. No outro caminho, está orientando as empresas, como eu falei, deve ter um seminário agora essa semana de como acessar esse dinheiro aí do governo. Então, o CIESP é isso. Tem cursos representação, todo mês, né? Tem curso. Ele é representação, ele é acompanhamento da indústria, o industrial pode ir lá tirar suas dúvidas, enfim. Sim, tem uma dúvida jurídica, né? Também é o velho ditado, né? Unidos somos mais fortes, né? Você pode ir sozinho, tentar todo esse caminho lá, vai lá para Nova York e tal, ver se você consegue sentar na mesa. Você pode ir pelo CIESP. Você está um pouco mais forte. E tem a reunião mensal também, que é uma delícia, né? Então é isso. Então o CIESP é isso, é uma entidade, é uma associação, a indústria procura lá, tem toda uma questão de cadastro, do KINAI, né? Do produto que ela faz. Aceita parceiros, como eu falei, mas por exemplo, quando sai um benefício desse, a gente só pode falar pelos nossos representados, que é a indústria de transformação. Paga-se uma mensalidade que é proporcional ao tamanho da empresa, né? E pode acessar os serviços, igual, não tem nada a ver, mas é igual você ser sócio de um clube, você só vai poder ir na piscina se for sócio, né? É mais ou menos isso, né? Uma associação comercial. A gente também faz a reunião mensalmente, tem uma reunião aqui local, né, na cidade de São Carlos, onde a gente meio que compartilha tudo que está acontecendo, deixa todo mundo a par aí das novidades, né? E aproveita também, sempre tem uma palestra, um tema de interesse, enfim, né? Eu estou no CIESP, sou suspeito, estou desde 2005, eu acho, né? Nossa. Então, assim, não dá para sair, né? Vale muito, o custo-benefício vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente acompanha lá, realmente vale muito a pena. Então, você quer ter uma indústria pequena, média, grande, faça parte do CIESP. Caminha junto, né, com os parceiros aí da indústria. Dá para se associar até pequenininho mesmo, né? Qualquer tamanho da indústria. A mega indústria, qualquer né? tamanho. E aí tem muita coisa para falar, mas rapidamente. Por exemplo, um outro benefício que é indireto, né? É isso. Você está numa reunião, você é de uma pequena empresa e conhece o cara de uma média ou grande empresa. Esse network. De repente você consegue trocar ideia com ele, falar, estou passando por esse problema. Ele fala, já passei, fiz assim, fiz assado. Essa troca de informação não acha, né? Não tem preço isso, né? Realmente muito bom. É muito bom para a empresa fazer parte de qualquer tipo de associativismo, cooperativismo, né? E o CIESP é referência. Só em São Carlos há 76 anos. Isso. 76 anos, não é para qualquer um, né? As primeiras regionais do estado de São Paulo. Então, né? Maravilha, Marcos. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá? Falando um pouquinho aí do panorama da indústria, de como o CIESP tem ajudado esse setor, ainda mais nessa instabilidade.
tá? Obrigado mesmo. Deixa as redes sociais do Ciesp aí. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. O Ciesp fica à disposição. No Instagram é mais fácil, né? @Ciesp São Carlos. Isso. A partir do Instagram você chega em LinkedIn, chega nos telefone outros. e tudo, né? Exato. Aproveitar também a sua audiência. Não é um evento que o Ciesp está patrocinando, mas é importante para a indústria. Nós vamos ter agora na 12 e 13 de setembro uma feira que São Carlos Summit, né? Então, o Ciesp vai estar com stand lá. Então, alguém que quiser conversar com o Ciesp, pode conversar a qualquer hora aqui, ao lado do César, é só bater na porta lá. Mas se quiser num evento, nós vamos estar com o stand lá. É só procurar, vai ter nossos técnicos lá, vai poder orientar, tirar dúvida, enfim, até já dar o primeiro passo para a associação ao Ciesp. Maravilha. Importante, legal. Muito obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Ó, fica com um presentinho aqui do programa, Legal. que é um porta-celular, um salva-celular aí. Obrigado. Tá bom? Obrigado Aí pela presença e pelas informações desse setor que é tão importante na nossa economia. Eu que agradeço e parabéns pelo programa, muito sucesso. Obrigado mesmo. E vamos agora ficar com a coluna do nosso professor Marcos Martinelli, que toda semana fala sobre educação financeira. Então, fica com mais uma dica aí. Olá, amigos do Empreenda News, é o professor Martinelli falando sobre educação financeira. Eu estava relendo a nossa cartilha, né, que editamos junto com o Empreenda News, e lembrando aqui que, além de você ter uma disposição de pegar uma parte do que você recebe e guardar, né, formar uma poupança e quem sabe se tornar um investidor, você pode fazer isso com mais alegria se você associar esse esforço de poupança a um propósito, a um objetivo para o qual você está deixando de consumir para guardar o dinheiro. Pode ser uma viagem, pode ser a compra de um objeto, pode ser mesmo liquidar uma conta mais antiga, uma pendência financeira. É muito importante que você desenhe os seus objetivos, né? Você pode sonhar bastante, mas é importante que o seu sonho se transforme em objetivos possíveis de ser realizado e a partir desse objetivo definido você estabeleça a sua estratégia de juntar dinheiro, guardar recursos. Por quê? Porque quanto mais você vê o teu recurso sendo acumulado, mais você se sente próximo do objetivo que você se determinou. Então isso é entusiasmante, isso dá uma força maior para quem quer guardar dinheiro. Porque simplesmente deixar de consumir para poder adiar esse consumo ou não satisfazer um desejo e guardar dinheiro sem um propósito, isso pode ser desestimulante. Então a dica de hoje é: sonhe bastante, né? Depois veja qual que é a tua realidade, qual que é a tua possibilidade real, e aí você estabelece um objetivo. E esse objetivo será associado, por exemplo, a uma caderneta de poupança, uma aplicação simples onde você guarda o seu dinheiro, o seu recurso, o seu esforço, né, para poder ficar mais próximo de cumprir um objetivo que te traga satisfação. Forte abraço e até a próxima semana.